quando nós somos afligidos por alguma situação, nós nos entristecemos grandemente. Amém? Infelizmente. Mas todo soldado do exército, ele treina anos e anos para os momentos mais difíceis. Existem soldados no exército que treinam e nunca participam de uma guerra. Nós somos o exército de Deus. E nós estamos em guerra constantemente. E todo treino que a gente recebe do Senhor é para o dia ruim. O Senhor não disse que nossa vida seria fácil. Mas Ele falou que a gente tivesse bom ânimo, porque Ele também venceu o mundo. Então, no nosso momento de dificuldade, em que a gente se entristece, é a hora de nós pegarmos as ferramentas que Ele nos deu no tempo de preparo. Então, a gente precisa de preparo, a gente precisa entender que nós pertencemos a um Deus, que nós somos parte desse exército, e nós vamos passar por tribulação, nós vamos passar por luta. Mas, nessa hora que eu vou buscar na minha memória aquilo que me dá esperança para que eu possa atravessar esses momentos difíceis. Porque eu não posso paralisar. O que mais o inimigo quer nas nossas vidas, realmente, é paralisar o corpo de Cristo. Igrejas cheias de pessoas que em momento de luta deixam de servir ao Senhor e abandonam o exército. Imagina se nós fizéssemos parte de um exército, o exército dos Estados Unidos, o exército de Israel, um dos exércitos mais capazes. Eu creio que o de Israel é o mais capaz do mundo. Eles já nasceram em guerra, continuam em guerra até hoje, e aquela luta por Jerusalém segue até hoje, né? Se a gente vê os noticiários, tudo o que está acontecendo, continua em luta. Imagina num momento de dificuldade, o soldado diz assim, ou um comandante, não estou querendo ir não, estou chateado. Não tem essa opção. Nós somos o exército de Deus e Ele quer cada vez mais que a gente entenda, que a gente receba essa capacidade. Amém? E a gente sabe que quando alguém está enfermo, se nós, está lá em Tiago, né, que a gente reúna os presbíteros, que a gente ore, que a gente unja com óleo, se houver pecado, os pecados são perdoados. E a gente eventualmente passa por uma circunstância. Nós vivemos em comunidade, nossa igreja tem hoje aproximadamente 150 adultos, 100 crianças. O pessoal trabalha firme, aqui ou 170 adultos, mas nós temos praticamente 100 crianças. É uma igreja grande. E, eventualmente, alguém está enfermo. Eventualmente, e infelizmente, o pai ou algum conhecido, o senhor pega e leva, né? E pelas mídias sociais a gente vê, né? Tem pessoas que se vão. Isso traz para a gente uma tristeza muito grande, mas nós temos a esperança no Senhor. Ela que nos mantém de pé, e nós somos uma fonte de vida. Como nós somos pequenos cristos, por onde nós passarmos, a gente tem a oportunidade de despejar a vida. E quando uma tristeza dessa nos paralisa, nós nos tornamos estéreis para o propósito de Deus, por onde nós estivermos passando. Então, que nenhum momento de tristeza venha nos paralisar, mas que a gente venha buscar força no Senhor. E quando a gente estiver frágil mesmo, a gente vem abrir a boca para o cônjuge. Ora por mim, para o irmão, ora por mim. Se quiser pode ligar até para o pastor. Mas o pastor também sente dor, sabia? Ele também fica triste. E tem hora que ele toma uma flechada que ele fala, ai, né? Nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. E o Senhor quer nos levar a um nível mais alto, a uma graduação no exército dele mais alto. Para quê? Para a nossa glória? Não, para a glória dele. Por isso, domingo após domingo a gente recebe palavra. Por isso nós nos prostramos diante dele nos nossos altares dentro de casa, quando a gente para ler, quando a gente para buscar. Porque geralmente a oração do povo, eu estou falando do povo, mas vou falar da minha, é aquela oração rápida, igual a do almoço. Obrigado, Senhor, por essa comida. Eu nem ouvi ele falar, não come não que tem veneno. Porque é aquela oração rápida. Esse é o nosso estilo de vida, a geração micro-ondas. Então, se quando eu fosse
me alimentar, eu orasse a Deus, falasse, Deus, muito obrigado por esse alimento, e eu pausasse um pouco, ele ia falar, poxa, você vai comer isso de novo, seu colesterol está alto, você ainda está agradecendo? Né? Então, nós precisamos ouvir ao Senhor. Aonde a gente tem a oportunidade de ouvir ao Senhor? Quando nós nos reunimos como corpo, quando a gente compartilha a palavra um com o outro, como é edificante quando nós podemos estar num grupo de irmãos, que a gente pode falar da palavra de Deus e compartilhar as grandezas dele. Aí nós somos edificados, aí nós vamos recebendo mais e mais do Senhor, não somente através de um púlpito de igreja, mas que esse venha a ser nosso estilo de vida. Por onde nós passarmos, que a comunhão dos irmãos venha a estar cada vez maior, a ponto de um falar e tocar no espírito do outro, porque o Espírito de Deus habita em nós, e nós somos esse tabernáculo. Nós viemos adorar o nome do Senhor hoje, amém? Quem veio adorar o nome do Senhor? Sabe, como a gente está na igreja há muito tempo, e eu creio aqui que tem muitas pessoas que estão servindo ao Senhor aí há muitos anos, né, Jorjão? Bastante tempo. E a gente ouve muitas histórias. E dentro do corpo, infelizmente, existem histórias de situação entre irmãos. E essas situações, às vezes, paralisam um ou paralisa outro. Rouba completamente o propósito. Porque o meu foco, ou o foco do irmão, não está mais em servir ao Senhor, mas está na chateação que determinada pessoa fez a ele. E isso paralisa. Só que isso não é um problema real. Nós nos deparamos com problemas reais. Nós estamos com o nosso irmão Rodriguinho, um grande pastor, ministro de louvor, um homem de Deus, está internado. Ele está passando por um problema real. A família que tem acompanhado, os grupos, os GS, a situação da saúde dele é delicada, mas nós continuamos crendo no poder de Deus. Então, nós temos vários milagres aqui no nosso meio. Nós vamos fazer mais uma oração nessa hora, para que ele saia desse leito, para que os médicos descubram o que ele tem. O problema é tão delicado que os médicos não descobrem exatamente o que está causando o problema na vida do Rodrigo. E esse menino é uma bênção. Ele está passando realmente por um vale. Realmente por um vale. Estive lá conversando com ele, foi a primeira vez desde que ele começou por nessa nova fase da doença que ele tem, o lúpus, né? Foi a primeira vez que eu fui visitá-lo. É uma situação delicada. Ele é um menino de fé que conhece demais ao Senhor. Ele nos motiva, mas ele fala, poxa, tem hora que dá desânimo. Daí eu oro ao Senhor e as coisas são transformadas. Daí o Senhor colocou aqui uma enfermeira cristã. Eu estava bem desanimado, chorando, clamando a Deus. O Senhor levantou uma enfermeira, foi lá, começou a ministrar. Eu senti a presença do Senhor e fui confortado. E ele falou, eu pude sentir o poder da oração da igreja, Márcio. Tem hora que eu estou aqui, daí eu fecho o olho, eu pude sentir o poder da oração da igreja, porque o Senhor tem vindo ao meu favor. A situação dele é delicada, mas nós cremos no milagre do Senhor. Então, quero nesse momento que a gente venha ficar de pé, e quem tem alguma situação também delicada, situação de saúde, situação do impossível, quero chamar o Edinho aqui. Também, nós sempre lembramos que numa quinta-feira, só lembro que era quinta-feira, o Edinho estava no hospital, os médicos haviam desenganado ele, e nós viemos para cá louvar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor, e foi levantado um clamor. E nesse clamor o Senhor moveu. Nós não torcemos o braço do Senhor, mas nós clamamos a Ele e Ele vem ao nosso favor. Quando Lázaro estava enfermo, foram procurar Jesus. E Jesus levou um tempo para chegar. Mas ele foi e mudou aquele ambiente. As irmãs já estavam reclamando, o Senhor demorou. Ele sabe de todas as coisas. O Senhor Jesus, ele era presente naquele lugar e ele operava milagres e maravilhas. E ele disse que aquele que cresce nele, obras maiores iriam fazer. E hoje o Senhor Jesus não está limitado a um corpo que ele tinha. Ele poderia dar uma palavra e aconteceria do lado de lá. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Então nós podemos orar e o Senhor mover com poder, com graça, com milagre, com maravilha na vida do Rodrigo naquele lugar. Quem crê? Amém? Nós cremos no poder de Deus, queridos. Então, em nome de Jesus, que tudo aquilo que pode ser
picuinha nas nossas vidas venha cair por terra, porque o reino é muito mais sério. Queridos, o reino é muito mais sério do que qualquer problema pessoal que a gente possa ter entre nós. E nós somos uma fonte de vida nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar pelo Rodrigo. Vou pedir para o Edinho que ele faça essa oração, porque ele é fruto de um milagre. Senhor, nós te louvamos e pedimos que o Senhor use o teu filho para conduzir essa oração ao Senhor mesmo. O Senhor conhece o desejo dos nossos corações. Que a recuperação, o milagre, venha sobre a vida do Rodrigo, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós cremos que milagre é a tua especialidade, Senhor. Nós cremos, Pai, naquele Deus que fez tantos milagres no passado, que muitas vezes assistimos nos filmes, Senhor Deus, mas o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus vivo, que continua fazendo milagres. E aqui, Pai, está orando, Senhor Deus, um servo do Senhor, Pai, que o Senhor operou um milagre, Deus. No nome de Jesus, Pai, eu peço, Pai, que com toda a autoridade, Senhor Deus, diante do Senhor, ó Pai, que o Senhor visite o Rodrigo nesta hora, Senhor. Os médicos não sabem, Senhor Deus, o que está passando com o Rodrigo, Pai, mas o Senhor sabe. E nós entendemos, Pai, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, Senhor. E muitas coisas o Senhor vai fazer através da vida do Rodrigo, Senhor Deus. No nome de Jesus, nós te pedimos agora, Senhor Deus, nós decretamos uma palavra de cura, de restauração na vida do Rodrigo, Senhor. E se porventura mais alguém está passando por lutas aqui, Senhor Deus, não só na área da saúde, mas em qualquer área que às vezes é impossível, Pai. No nome de Jesus, não há impossíveis para o Senhor, ó Deus. No nome de Jesus, Pai, visita o Rodrigo, Pai, porque nós sofremos diante dessas situações, nos alegramos com tantas coisas, Pai, mas diante disso, Pai, nosso coração se entristece, Senhor Deus, porque a gente não quer ver o nosso irmão nessa situação, Senhor. Por isso nós te pedimos, visita ele, cura, restaura, Senhor Deus. Rodrigo é teu servo, Rodrigo é um homem de Deus, Senhor Deus. No nome de Jesus, nós não abrimos mão, Senhor Deus, de orar, de interceder pela vida do Rodrigo, Senhor. Quantas orações já foram feitas neste lugar, Pai, e nós não vamos desistir, Pai, até que o Rodrigo restaure, Senhor Deus, o Rodrigo seja restaurado, Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus, Pai. Visita a mãe dele no Brasil, Pai, que está sofrendo diante dessa situação também, Senhor. Cuida da tua serva lá, Senhor Deus, dos familiares, Pai. No nome de Jesus, nós não entendemos, Pai, todo o processo, Senhor Deus. Até hoje eu não entendo, Pai, o porquê eu passei por tudo isso, Senhor Deus, porque é muito grande, Senhor Deus. Aquilo que o Senhor vê, Pai, é muito maior do que aquilo que a gente vê, Senhor Deus. Mas nós sabemos, Pai, que o Rodrigo vai ser restaurado, Senhor Deus. E o testemunho vai ser muito grande, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Deus, te pedimos também que o Senhor coloque os melhores médicos para cuidar do Rodrigo, as melhores enfermeiras, Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai. Assim como o Senhor fez comigo ali naquele hospital, Senhor Deus. Pai, faça assim na vida dele, Pai. No nome de Jesus, Deus. Nós declaramos e decretamos mais uma vez a cura sobre a vida dele, Senhor Deus. E o povo de Deus diz, amém, amém, amém. Nós concordamos com essa oração, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém, Deus. Podem se assentar. Também a família, a Dani, Fábio, Franci, os meninos. A família tem suportado bastante o Rodrigo. E quem quiser saber mais, procure a nós, procure a eles, de alguma forma que possa estar cooperando. O Rodrigo está parado há um mês e meio, impossibilitado de trabalhar. Ele não está conseguindo nem ficar sentado, né? Então, essa é a situação. Mas a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Amém. Gente, chegamos no fim do ano, glória a Deus por isso. Passou. Uma viagem, fizemos essa viagem, 2018, voou de uma forma, pelo menos para mim, muito rápida. Lembro, no ano passado, festa de fim de ano, daí começa, e nesse ano nós temos um tema. Qual que é o tema? Qual foi o tema desse ano? Colheita. E o tema do boletim aí hoje, qual que é? Análise. Se a gente fizer uma análise das nossas vidas, como foi 2018 na nossa vida espiritual? Como foi 2018 na nossa vida relacional, dentro de casa? Como foi 2018 na nossa vida profissional? Quais foram as metas que foram traçadas espirituais, relacionais e profissionais que eu alcancei? Quais eu não alcancei? E qual desses eu nem meta fiz?
Se nós não traçarmos uma meta, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas, em muitas áreas da minha vida, eu não tracei metas e estou colhendo fruto. Só eu. E estou colhendo fruto. Mas isso não é motivo de peso, nem de tristeza. É motivo de alegria. Mas a gente não quer fazer uma análise das nossas vidas, muitas vezes. A gente não quer. Uma coisa que eu não gosto é quando vira o ano e eu tenho que declarar o meu imposto de renda. É uma análise, né, Leandro? Aí tem que declarar o imposto de renda, daí vasculha a sua vida inteira. Agora, e na nossa vida espiritual? O que eu colhi de diferente em 2018 que eu não havia colhido em 2017? Ou em 2016, ou em 2015? Ou a minha vida espiritual está onde eu sonhei? A minha vida espiritual está do jeito que Deus sonhou para mim? Queridos, todas as outras áreas das nossas vidas dependem completamente da nossa vida espiritual. Nós podemos ter êxito profissional, mas aquela alegria verdadeira, ela vai vir de um espírito alegre, da presença do Senhor nas nossas vidas. O Senhor quer nos restaurar por inteiro e começa por essa área. Qual foi o nosso resultado? Em Romanos 14, 12 diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Qual foi a nossa colheita? Qual foi o nosso balanço? Aonde eu consegui chegar? Se a gente imaginar que um ano e a nossa vida é como se fosse uma viagem, e nós trazemos muitas bagagens na nossa vida. Quando eu me converti, há 20 anos atrás, eu tinha muitas bagagens. E tinha bagagens que eu trazia que elas eram completamente nocivas ao propósito de Deus para a minha vida. Mas eu amava determinadas coisas. Quanto dessas bagagens eu consegui me desfazer a ponto de receber novas bagagens, como o apóstolo Paulo, ele aprendeu a colocar tudo como esterco, para que na oportunidade certa ele pudesse pegar aquilo e aplicar, se aplicasse no reino de Deus. Agora, se não houvesse aplicação, simplesmente como esterco era, que como esterco ficasse. Então, tem coisas que nós carregamos nesse ano de 2018, como mágoa, tristeza, rancor, completamente desnecessários, que só serviram para quê? Para nos deixar preso a um lugar do passado, para nos deixar amarrado. E imagina você ter que carregar sempre uma mala para onde você vai, e essa mala não tiver utilidade nenhuma. Então, nós podemos fazer essa análise, e nós já podemos pensar que nesse ano que vai entrar, falar, o que eu vou querer levar na minha bagagem? O que eu vou tirar da minha bagagem? A gente já pode ir pensando, poxa, o que eu carreguei esse ano inteiro que me impediu de crescer na presença de Deus? O que eu carreguei esse ano inteiro que só serviu para ser um incômodo? Quando todos aqui já viajaram de avião, a maioria é imigrante, né? A maioria de nós. Então, quando você faz uma viagem de avião, e se você não tem bagagem nenhuma, na hora que você sai do avião é uma maravilha, você sai e vai. Agora, você imagina, você está sempre carregando uma mala, que você tem que fazer o check-in e outra pôr lá em cima, de coisas que são altamente desnecessárias. E todas as vezes que nós estivermos carregando nas nossas malas, no nosso coração, na nossa mente, bagagem desnecessária, não existe espaço para entrar o novo de Deus. Quando nós nos convertemos, o que o Senhor espera, a palavra conversão, a gente ouve tanto que a gente não pensa no real significado dela. Conversão, eu estava indo para um caminho, eu vou passar a ir para outro. Então, existem coisas que, nesse novo caminho, eu não preciso mais carregar. E eu carreguei coisas esse ano que me impediram de chegar num lugar mais próximo da presença do Senhor. E eu não quero mais isso para a minha vida. E eu quero fazer uma análise. Porque um dia a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nesse dia, o que eu vou poder dizer para o Senhor? A gente está fazendo um balanço só de um ano. É muito pequeno.
É muito pequeno. Se a gente vai viver 90, 100, um ano não é nada. Mas um ano na presença do Senhor transforma completamente as nossas vidas. O que vocês já carregaram nesse ano que atrapalhou ou que ajudou a vocês na vida espiritual? Nas suas conquistas? O que você colocou na sua bagagem que ajudou nas suas conquistas, nas suas vitórias, nas suas derrotas? O que você colocou na bagagem que ajudou nas suas frustrações? Então nós vamos poder fazer uma pequena análise das nossas vidas e ver quais ferramentas o Senhor tem nos dado para que a gente aprenda a fazer uma autoanálise constante. Mas se você já lembrar de alguma coisa que te impediu, que te atrapalhou, que você queria tirar, anota em qualquer canto do seu boletim. Anota, nós vamos orar no final. Anota. Fala, Senhor, trouxe pesos desnecessários, mas já esteja preparado para abrir mão de cargas desnecessárias. Porque aquilo que o apóstolo Paulo colocou como esterco, ele não achava que era desnecessário no passado. Ele não achava que era desnecessário no passado. Tem coisas que a gente carrega na nossa vida que a gente acha que é necessário ou que deu muito trabalho para construir. Esses dias nós fomos ministrados, não sei quem lembra, da Arca de Noé. Noé ficou envolvido com essa arca mais de 100 anos, ou mais de 100 anos, ou menos, aproximadamente. E chegou num ponto, Deus falou, sai da arca. O propósito da arca já acabou. Então tem coisas que já acabou o propósito na nossa vida e a gente continua carregando. Eu abro o meu armário e eu fico incomodado comigo mesmo. Eu tenho calça de 7, 8 anos atrás. Que por incrível que pareça, não cabe mais em mim. Não cabe. E eu falei, eu vou voltar para essa calça. Só que depois dos 25 as coisas vão mudando. E esses 25 já se passaram faz tempo. Então, eu não vou conseguir mais voltar para aquela calça. E se voltar, vai ficar muito esquisito. Vai parecer cantor sertanejo. Então, é desnecessário eu ficar com aquele peso. Tem que procurar uma calça, lá tem 15 calças, mas eu só uso 3 ou 4. Então, peso. Assim como conceitos que nós aprendemos na escola, que foram importantes por um período, hoje não são mais. E se nós não abrirmos mão desses conceitos, a gente vai ter dificuldade de receber o novo conceito do Senhor. No Brasil, eu fui aprendido que eu tinha que levar vantagem em tudo. A famosa lei de Gerson, que era um comercial que nem do meu tempo era. Mas eu não podia vender um carro se eu não levasse vantagem. Não podia comprar um carro se eu não levasse vantagem. E aqui no reino é diferente. Eu vou comprar carro e eu quero que o vendedor seja abençoado. Eu vou vender meu carro, eu quero que quem comprou seja abençoado. Muda o conceito, porque Cristo em nós é a esperança da glória. E se Ele veio para transformar a minha vida, os negócios que eu fizer, eu não posso prejudicar ninguém. Porque para isso que Cristo veio, para transformar o mundo. Se nós perdemos o caráter dele no Éden, ele veio ser um modelo para a gente. Então nós como igreja precisamos ter o caráter de Cristo por onde nós passarmos. A gente precisa fazer o bem e não o mal. A história de levar vantagem e depois contar vantagem, carga véia. Carga véia. Isso é mala véia, sem alça, que tem que jogar fora. Porque a gente está aqui é para quê? Para ser abençoado. E a chave para ser abençoado, nós precisamos ser abençoadores. Se o Senhor não chegasse diante de nós hoje e fizesse uma análise da nossa vida, fala, e aí, Márcio? E aí, Orlando? Oh, meu Deus do céu, quanta falha, né? Mas, Deus, eu quero alcançar esse lugar que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Nós já fomos salvos no Senhor. Agora, a vida abundante aqui na terra depende de um posicionamento e uma mudança de mentalidade nossa. Nós queremos? Quem quer? Tem que ter coragem. Amém? A palavra nos traz muitos exemplos de prestação de contas. E tem aqui o resultado negativo. Que está em Daniel 5. É o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Olha, esse rei, ele é filho, aqui fala que é como se fosse filho de Nabucodonosor, mas ele é filho de Nabonido. Ele é praticamente, talvez, neto de Nabucodonosor. E ele deu uma festa. Ele era um rei que gostava de eventos sensuais, um rei que
que não respeitava nada, era completamente ímpio. E ele era o segundo no reinado. O pai dele era o rei e ele era o segundo no reinado. Ele deu uma festa para 1000 pessoas. E ele pegou e mandou... deixa eu ler, vai. No mesmo instante, bebeu vinho na presença dos 1000. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem que escreviam, de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou, em voz alta, que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma candeia de ouro no pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Daí a rainha disse assim: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ou avô, o rei, o constitui o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. E Daniel dá uma palavra de repreensão ao rei e diz, Daniel 5:25, esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel, Parsim, versículo 26. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido o teu reino e dado aos medos e aos persas. Versículo 30, parte A diz, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Vamos lá, contextualizando. Ele era possivelmente neto de Nabucodonosor. Ele foi o último rei da Babilônia. Ele é um rei que gostava de festas sensuais, um rei que não respeitava a Deus. E quando ele decide tomar vinho na presença dos seus amigos, das suas mulheres, das suas concubinas, ele pega as taças que o rei Nabucodonosor havia retirado do templo de Jerusalém, que estavam guardadas no palácio, na Babilônia, para tomar vinho. Ele não fez isso porque não havia copos no reino dele. Ele fez isso para debochar do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E não há quem nessa terra e nesse mundo possa debochar do Senhor. Então, nós estamos falando de análise. Esse aqui é um resultado negativo. Ele era um rei ímpio, vivia numa região ímpia, numa região que foi usada para trazer, por Deus, para trazer juízo ao seu povo, mas foi achado nele esse grande pecado. Ele foi debochar do Senhor. E quando ele debochou do Senhor, o Senhor falou, você imagina, você está numa festa, aquela festa que você não respeita ninguém, aí de repente começa uma mão a escrever na parede. Eu acho que a Bíblia não descreve, será que ela descreveu tudo, né? Porque ele ficou com medo, bateram os joelhos, você imagina como que a gente veria isso daí. E daí ele ainda faz uma promessa, que aquele que conseguisse interpretar o que estava escrito na parede seria o terceiro no reino. Porque primeiro era o pai dele, segundo ele era o segundo no reino, ele era um rei suplente, um segundo no reino. E o terceiro seria Daniel. Daniel fez a interpretação, depois ele disse assim, não quero os teus prêmios, pode ficar para você. Mas a interpretação é essa, que Deus trouxe. Você foi pesado, o teu reino foi tirado e você vai ser morto. E naquela mesma noite, ele foi morto. Perdeu o reino e tudo mudou. A gente está falando de análise, essa é uma pregação temática, não é uma pregação expositiva, então a gente vai estar aplicando várias partes da Bíblia. E eu quero falar agora de um outro exemplo, que foi de um resultado positivo. Paulo também passou por todo o processo que nós passamos e fez escolhas para não carregar as coisas desnecessárias
que o atrapalhavam na sua nova jornada com Deus. E por isso, ele cumpriu o que estava proposto a ser feito por ele. Isso aqui eu já falei agora há pouco, mas nós estamos numa nova jornada. Nós nos convertemos depois dos 10, depois dos 20, depois dos 30, depois dos 40, não importa. Então existem coisas que a gente precisa tirar. Paulo foi perseguidor da igreja, sempre foi fiel a Deus naquilo que ele entendia, mas ele matava em nome de Deus. E quando ele entendeu, ele abriu mão. E olha o resultado que foi. 2 Timóteo 4. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, essa coroa também está separada para nós. Nós amamos a vinda de Jesus? Quem ama a vinda de Jesus? Vem perguntando. Assim, nós amamos a vinda de Jesus. Quantas vezes em um dia nós declaramos que nós não estamos nem preocupados com a vinda de Jesus, com as nossas atitudes? Quantas vezes eu nego a vinda de Jesus para mim durante um dia? Queridos, existe a necessidade de nós termos uma sensibilidade maior e ser completamente transformado no nosso interior, para que a gente nunca se esqueça. A vinda de Jesus nunca foi em vão. Eu posso anulá-la na minha vida. Eu posso anular. E eu não quero anular a vinda de Jesus na minha vida. Fui muito roubado. Tenho 20 anos de convertido, fui muito roubado por mim mesmo. Pelo meu eu, pelo meu ego, pela minha justiça. Uma coisa que mais nos rouba é a nossa justiça. A nossa justiça realmente, sabe o que ela é, né? Trapo de imundícia. Trapo de imundícia é uma coisa realmente desagradabilíssima. Mas a nossa justiça não serve para nada. Serve a justiça de Deus. E ela vem no tempo certo, no momento oportuno, e ela não nos traz dano, e não nos faz agir na nossa carne. A nossa justiça nos faz agir completamente na carne. A justiça de Deus faz com que a gente haja no Espírito. Porque mesmo querendo bater, arrancar a cabeça, a gente ora, abraça, chora e pede perdão. Essa é a justiça de Deus. A minha justiça, ela é muito ruim. O Senhor quer nos levar para esse lado, para que quando nós estivermos diante do Senhor, Ele fala, entra aqui, meu filho. Você foi injustiçado. O Evangelho não é uma casa ou um lugar onde que a gente vai ficar vivendo e não vai ter problema não. Aqui é um lugar onde a gente vai aprender a abrir mão da nossa glória para que Ele reine através de nós. Amém? Um outro exemplo de prestação de contas que está nas parábolas de Jesus. Jesus ensinava muito por parábolas. Fica mais fácil para o povo entender. Está em Mateus 25, 14 a 30. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. Me chama muita atenção nessa parábola dos talentos, é que ele deu cada um segundo a sua capacidade. Ele sabia da capacidade de cada um. Então, aquele que recebeu 1 talento, o Senhor sabia que se ele tivesse esse 1 talento, ele ia fazer aquilo bem feito. Vamos ver como que termina a história. Vocês têm talentos, nós temos talentos. O Senhor tem derramado talentos sobre as nossas vidas. O que nós temos feito com o talento que Deus já tem nos dado? O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou a acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco,
e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: ó Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem muito severo, e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Daí o Senhor disse: tire 1 talento dele e entregue-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance-o fora, o servo inútil, nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Parábola dos talentos, análise. Vimos o rei Belsazar, que foi negativo. Vimos a vida de Paulo, que foi positivo. Vimos na parábola do talento, pessoas que tiveram resultado positivo, pessoas que tiveram, e um que teve um resultado negativo. Talentos. Quem tem talento? Quem tem talento? Olha, olhando daqui, eu conheço a história de muitos. E sei que existem muitos talentos. Muitos talentos. O que nós temos feito com o talento que Deus nos deu? Os nossos dons e talentos, a Bíblia diz que são para servir ao Senhor. Então, se eu pegar aquilo que Deus me deu e enterrar, na prestação de conta, ele vai falar: meu filho, não seja assim. Não estou falando que não vai ser salvo, não, tá? Não estou falando de salvação. Mas estou falando de uma vida abundante. A vida abundante é somente em Cristo. Ela transforma, ela muda o nosso foco, ela amplia o nosso horizonte, ela nos dá um propósito completamente diferente daquele propósito que a gente tinha, só de angariar, obter e deixar minha casa preparada para que meus filhos tenham uma universidade, para que meus netos tenham o sustento. O foco muda completamente quando a gente abre mão. Mas e o talento? Vocês têm talentos, nós temos talentos, e tudo isso é para servir o Senhor. No dia que a gente estiver diante dele, qual vai ser? Quanto eu enterrei o meu talento nesse ano? Vamos lá, vamos simplificar. Nesse ano, quanto eu enterrei? Quanto eu deixei de cumprir aquilo que Deus já me deu, aquela capacitação que o Senhor já me deu, aquela capacitação específica de falar do amor dele, de ser o evangelista, de louvar, de pregar, de ensinar, de viver, de abraçar, de ser o corpo de Cristo, de ir na casa de alguém e orar? Quanto eu enterrei no ano de 2018 e quanto eu não vou enterrar no ano de 2019? Quem quer colocar todos os dons e talentos para servir o Senhor nesse próximo ano que vai entrar? Quem quer? Senhor, ouve a oração do teu povo. Ouve a oração. Gente, nós somos uma potência na mão do Senhor. Nós somos uma potência na mão do Senhor. Quando nós estamos envolvidos com a obra do Senhor, os nossos problemas passam a ficar desse tamanho, porque a gente passa a enxergar problema demais que acontece na realidade da vida. E o meu problema fica pequeno. Não importa se eu estou doente, eu vou orar pelo outro doente e ele vai ser curado. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não importa se eu estou sem dinheiro, eu vou orar para aquele que precisa de grana e ele também vai receber. Não importa, porque o poder não é meu, a honra não é minha, a glória não é minha, tudo isso pertence ao Senhor. Nós somos só um instrumento, nós precisamos nos enxergar como esse instrumento de Deus. O que fez toda a diferença na vida de Paulo é que ele enxergou que ele era um perseguidor da igreja e que ele foi chamado, ele teve um encontro real com Jesus. Ele teve um encontro real com Jesus, caíram-se todas as escamas dos olhos dele. Será que a gente precisa de mais Ananias para que venha orar, para que a minha escama caia completamente? E quando eu for ter análise com o Senhor, eu não vou ser um servo mau, não vou pegar o talento dele, vou colocar pelo menos no banco para dar um jurinho. Amém? Quem está entendendo? Está pesado? Olha, com amor. Com amor. O que devemos fazer? Vamos lá, para a gente caminhar. Nós precisamos ter o hábito do
autoexame. Nós temos um hábito que é um pouco diferente desse. Nós temos o hábito de examinar o outro. Eu tenho o hábito de examinar minha esposa, né? O Orlando, né? O Rafael. A gente examina, né? O que vem, o que vai, o que fez, o que não fez. Isso é normal, nós fazemos isso com uma facilidade. O hábito do autoexame, ele é completamente diferente, ele nos ajuda muito mais. Né? Você vai conversar com a pessoa, eu estava conversando com uns familiares meus, que tiveram aqui nessa semana, e lembrando do período da crise desse país, e na crise nós perdemos a casa, perdemos o carro, a companhia que eu trabalhava fechou, tal. Mas eu não posso pôr a culpa na crise. Essa culpa é minha, porque nem todos perderam. Então eu não fui prudente, eu não agi corretamente, eu não senti o cheiro do perigo. Então eu perdi. Eu não era um investidor, mas eu perdi. Então a gente precisa aprender a reconhecer os nossos próprios erros, para que a gente pare de colocar a culpa nos outros, porque é mais fácil, né? Eu estava andando outro dia no trabalho, dei um chute numa pedra, daí eu falei, quem colocou essa pedra aí? Isso é automático, é automático na nossa vida. Eu queria saber quem tinha colocado a pedra para eu jogar a pedra na cabeça. Esse sou eu, esses somos nós. Nós não temos o hábito do autoexame, nós temos o hábito de achar a culpa. Deu tudo errado, né? Eu já falei aqui, eu vou falar uma vez, outra vez. Eu tenho um amigo mesmo, que morou em casa, e ele ganhou um Fusca do pai dele. E ele estava dirigindo esse Fusca com 5, 6 pessoas, e ele capotou o carro. Ele capotou o carro. Daí eu falei, como capotou? Foi culpa de quem? Não foi culpa minha. Eu falei, mas você bateu em alguém? Algum outro carro passou? Não passou ninguém. Ou seja, ele capotou o carro, ele estava dirigindo, sozinho, numa curva, e não foi culpa dele. Nós temos o hábito de pôr a culpa. Você tem o hábito de pôr a culpa nos outros? De achar que o problema... No casamento isso é fantástico, né? No casamento isso é fantástico. Né? Daí a esposa compra alguma coisa, daí não dá para pagar, daí a gente culpa a esposa. Ou vice-versa, né? O marido chega lá em casa com um carro novo. Isso acontece. Isso acontece. Daí a esposa, a culpa é tua. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades e fazer a nossa autoanálise. Lembrando que nós não estamos aqui com o propósito de ser somente bem-sucedido nessa terra. Nós estamos aqui com o propósito de sermos bem-sucedidos como corpo de Cristo nessa terra. Essa transformação precisa acontecer na nossa vida como aconteceu na vida de Paulo. Precisa acontecer na minha vida. Tenho me pego esses dias trabalhando muito, e falei, meu Deus do céu, eu estou muito terreno, Senhor. Estou muito terreno. Todo mundo passa por isso. Estou trabalhando demais, meu tempo está muito curto e eu estou muito envolvido com as coisas desse mundo. Não é errado, não estou falando para não fazer, mas esse não é o propósito para que Deus sonhou para a minha vida. O propósito de Deus sonhou para a minha vida é que eu venha viver tudo nele, na plenitude, envolvido nos 5 ministérios ou simplesmente no ministério de juntas e ligaduras, de abraçar o irmão, de estar em comunhão. Esses somos nós. Paulo entendeu. Vamos entender? Amém? 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Apocalipse 11, 1 e 2. Aqui é Apocalipse. Quem escreveu Apocalipse mesmo? Apocalipse de João. Olha o que foi dado para ele. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, no altar. Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi dado aos gentios. Ponto 2. O instrumento para medir. Escrevi o instrumento. O instrumento para medir pertence a Deus. A João Batista foi dado a ele um caniço para ele medir o santuário, para ele medir o templo. E falou para que eles não medissem o átrio aonde estavam os gentios. Então, o que é o instrumento para medir hoje nas nossas vidas? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, esse é o instrumento para medir. Com qual frequência eu pego a palavra para fazer um scanner na minha vida? Eu vou falar de mim, quase nunca. Quase nunca. Porque as nossas orações são monólogos. Eu falo e não espero para ouvir. Estou falando de mim, tá? Falando. E as poucas vezes
quando eu paro, pauso e fico esperando o Senhor falar, sabe o que acontece? Ele fala. Ele fala. Ele traz a paz no coração, ele tira a paz do coração. Queridos, se a gente quer ser uma igreja que vai fazer diferença, primeiramente nas nossas vidas, nós precisamos ter esse tipo de relacionamento com o Senhor, onde a gente ora, a gente clama, não está errado a gente pedir para o Senhor, não. Mas a gente espera Ele responder. Porque eu oro, pô, o Senhor não falou nada, daí eu ligo para alguém e peço emprestado. Ou eu vou lá e pego o cartão de crédito e dou. Esse não é o estilo de vida que o Senhor tem para as nossas vidas. Esse não é. Nessa autoanálise, a gente precisa analisar como está a nossa vida. Aonde eu tenho me levado e para onde o Senhor quer me levar. Então, João pegou esse instrumento para medir e foi medir. Nós precisamos pegar esse instrumento e colocar em prática nas nossas vidas. Amém? Apocalipse 21, 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade. Primeiro eu falei em Apocalipse 11, 1 e agora em 21, 15. Quem falava com ele era o próprio Deus. E ele tinha uma vara de ouro para medir a cidade, a nova Jerusalém, e as suas portas e a sua muralha. Em Apocalipse 11, 1 de novo, foi-me dado um caniço e semelhante a uma vara, e também foi-me dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. No grego, a palavra cálamos é a vara. Vara feita de cana ou de junco para medir, usada para medir, uma régua. A régua de medir é a palavra de Deus. Salmo 119, 66 diz, ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Da mesma forma, o salmista falando, da mesma forma que Paulo andou, porque ele andava errado, mas ele passou a guardar a palavra. Tua palavra escondida, né? Guardada no meu coração para eu não pecar contra ti. Quanto dela tem no meu coração que me faz lembrar em momentos de angústia, em momentos de tristeza, em momentos de dificuldade. Quando eu tive com o Rodrigo, a palavra está sustentando ele. Sem a palavra, ele falou, eu sofri tanto, eu tive tanta dor que eu cheguei a pensar assim, acho que não dá mais. Acho que não dá mais. Mas a palavra veio como uma injeção e colocou ele novamente de pé. Muitos já passaram por situações assim, aqui. E nós já vimos muitos milagres do Senhor através do poder da oração. Milagres acontecendo no Brasil, de orações que eram feitas aqui, milagres acontecendo aqui, de orações feitas no Brasil e no mundo. O poder do Senhor não é limitado. Mas o que vai fazer eu ter essa régua guardada no meu coração? Porque se eu tenho essa régua, eu não vou pecar. Agora, se eu tenho a régua, eu tenho conhecimento, eu não oro e não relaciono, no momento de dificuldade, eu simplesmente vou dar bibliada. Porque eu conheço a lei, eu conheço o mandamento, mas eu não coloco em prática. E não é isso que o Senhor quer. Porque fariseus e hipócritas, isso existia de monte no tempo de Jesus. Pessoas que conheciam demais a lei. O Senhor quer hoje, sabe o quê? Uma igreja atuante, igreja. Uma igreja que vive, que pega aquilo que já entendeu e passa a colocar em prática. Mais do que conhecer demais. Não deixe de conhecer, não. Busque mesmo. Se relacione com Ele. Porque Ele que vai transformar a nossa vida e o nosso caráter. Mas uma igreja que faz diferença não é aquela que conhece somente. É aquela que conhece e pratica. Paulo conhecia. Ele passou a praticar. O salmista conhecia. Passou a guardar no coração. E ele passou a ter essa vara de medir dentro dele mesmo. Amém? Existe uma sequência da forma que foi ministrada em Apocalipse 11, para que a gente venha aprender a fazer uma autoanálise. A sequência, primeiro, é o santuário. Apocalipse 11, 1, a parte B. Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. 2 Coríntios 6, 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vivemos num tempo onde o corpo é completamente exposto, onde nós temos personalidades, que hoje, para ser personalidade, não é tão difícil, né? Por causa das mídias sociais, por causa da tecnologia, mas personalidades que elas se relacionam com o público através da exposição de partes do seu corpo. Esse mundo está cada vez mais complicado, onde o culto ao corpo, a idolatria ao corpo, está cada vez maior. E isso acaba contagiando, de certa forma, a igreja. E a gente aqui está nos lembrando que nós somos o tabernáculo do Senhor. Nós somos o templo do Senhor. O Senhor habita neste corpo. Então, se eu gasto mais tempo cultuando o meu corpo do que buscando a presença de Deus, existe um desequilíbrio. Existe um desequilíbrio. Eu tenho que tomar cuidado para não colocar um modelo do mundo para a minha vida, e também eu tenho que ter cuidado para não pegar e falar, eu sou de Deus mesmo, não vou cuidar de nada. Porque isso é negligência e é pecado. Nós precisamos cuidar desse santuário. Nós precisamos cuidar desse santuário. Quando a gente vai ficando mais velho, eu falei no domingo retrasado ou passado, não sei. As coisas vão mudando muito rápido. Triste, viu, gente? Vocês que estão aí nos 30 ainda, 20. Triste. Minha mãe falava, eu não acreditava, não. Mas as coisas mudam rápido. Mudam rápido. E eu quero ter uma vida plena para poder cultuar o Senhor, para poder estar junto com a minha esposa, ver meus filhos crescerem, casarem, netos. Então, só que se eu não cuidar, a deterioração do corpo, ela é automática. Ela é automática. Existe a necessidade que a gente cuide do santuário. Como está o nosso santuário? Eu tenho cuidado demais e esquecido de Deus? Ou eu não tenho cuidado de nada porque eu sou de Deus, né? Ah, não estou nem aí. A gente precisa cuidar de todas as áreas. O santuário tem todas as medidas que o Senhor sonhou. Porque quando ele falou para fazer o tabernáculo, ele deu todas as medidas. A cidade santa, todas as medidas. Nós temos a medida exata para as nossas vidas. Eu estou falando de não idolatria ao corpo, de não idolatria ao mundo e de cuidar da nossa saúde, porque nós somos o tabernáculo do Altíssimo. E esse corpo aqui, ele é completamente santificado. Quando eu casei, pertenço à minha esposa. Ela pertence a mim. E esse mundo, o que prega é tudo muito complicado. Isso entra dentro das nossas casas de uma forma complicada. E chega num ponto de nós falarmos, nossa, é até interessante isso, hein? Nossa cabeça muda. A gente tem que tomar cuidado, porque nós somos santuário de Deus para habitar o poder dos poderes. Como está o seu santuário, Gilmar? Gilmar deu uma consertada aí no santuário esses dias, colocou um ombro novo. É a maturidade. Maturidade com esforço. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós fomos comprados. Vamos glorificar a Deus no nosso corpo. Já que é para glorificar a Deus no nosso corpo, palavra polêmica também, a nossa aparência. Como a gente se veste, a indumentária, a nossa roupa. Nós somos santuários de Deus. Nós somos santuário de Deus. Eu não posso falar que sirva ao Senhor. Quem olha fala, rapaz, isso aí parece um ex-BBB. A gente precisa cuidar do corpo, a gente precisa cuidar de tudo. Mas com que nós precisamos nos santificar completamente. Amém? O altar. Aqui é que pega e aqui que faz toda a diferença nas nossas vidas. Gênesis 13, 18. Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar do Senhor. 1 Reis 18, 30, parte B. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. O altar fala de tempo de oração, tempo da palavra de Deus e tempo para ouvir a Deus.
tempo de se prostrar e adorar. Quantas vezes eu estou orando ao Senhor com meu telefone do lado? Daí entra uma mensagem, daí entra um WhatsApp, daí entra um e-mail, e eu orando ao Senhor, minha cabeça já foi para o e-mail, já foi para lá, daí eu estico a mão orando ao Senhor, daí eu pego. A gente precisa deixar o telefone longe. Estou falando de mim. Eu preciso deixar o meu telefone longe. E a hora que eu estico o olho, eu falo, nossa, aquele e-mail é importante. Eu preciso resolver. Não, o altar era um lugar onde as pessoas iam sem nada e se prostravam diante de Deus. Nós precisamos nos prostrar mais e mais diante de Deus. Nesse ano de 2018, faça uma análise na vidinha. Quantos dias ou quantas vezes vocês conseguiram chegar no altar do Senhor? Sozinho dentro de casa, com esse santuário que vocês têm aí, com esse templo, com esse tabernáculo. Quantas vezes vocês conseguiram se prostrar diante do Senhor a ponto de receber dele, falar com ele, chorar na presença dele? Nós tivemos 12 meses. Deu 12? Deu 6? Deu 3? Cada um analise a si mesmo. Eu só estou lendo o que está escrito aqui. Né? Queridos, servir a Deus não é vir à igreja, não. Mas faz parte vir à igreja. Faz parte. Né? Não quero trazer uma palavra de peso, não, mas servir a Deus é leve, eu sempre falo. Mas se eu não me prostrar diante dele, eu não vou ser transformado de domingo em domingo. É igual a homeopatia falhando um dia. Você toma um remedinho que... Toma aquelas pílulas de açúcar e... Não estou pregando contra a homeopatia, não. Eu achava que era pílula de açúcar. Placebo. Mas se eu não tomar um remédio... Antibiótico. Eu tomo segunda, eu falo... Deixa eu tomar terça, tomo quarta, não tomo quinta. Não dá resultado. Se nós não nos prostrarmos diante do Senhor, vindo só de culto em culto, de GE em GE, eu não vou ser transformado pela presença do Senhor. O que vai me transformar é o meu altar. Porque eu já sou tabernáculo, eu não preciso vir ao templo. Eu já sou santuário do Senhor, amém? Como está o altar do Senhor em nossas vidas? Os adoradores. Esse é o ponto 3. Ponto 3 do ponto 3, da sequência. O santuário, o altar e os adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Igual eu falei, a adoração é mais do que aparência. Aqui na igreja, a gente vê pessoas adorando, e é bonito. É bonito. Quando a gente está adorando, quando a gente fecha o olho, quando a gente chora na presença do Senhor aqui. Mas o adorador é na hora que a gente está dirigindo e alguém fecha. O importante é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui é fácil. Aqui é fácil. O ambiente está preparado. Mas no dia a dia, adorador, né, trabalhando, já falei bastante disso, vou falar mais uma vez, na construção, a gente tem contato direto com muitas pessoas e a palavra que eles mais usam na construção é uma palavra muito feia. E xinga o dia inteiro, xinga. Daí é importante que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, mesmo estando no meio de uma geração corrompida, de uma geração complicada, de uma geração que te trata mal, de uma geração que te menospreza. E aqui como imigrante a gente sofre bullying também. E sabia, a gente faz muito bullying também. Porque nós brasileiros, daí a gente fala de outras nacionalidades. A gente tem que tomar cuidado. É importante que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Isso fala de estilo de vida. Então, sem eu lembrar que eu sou santuário e sem eu me prostrar no altar, eu posso ser um adorador de domingo, domingueiro. Igual as matinês no Brasil, quando a gente ia, no meu tempo, quem ia as matinês. Domingueiro, vou nas domingueiras. Adoro o Senhor só nas domingueiras. Mas lá fora ninguém sabe que eu sirvo ao Senhor, porque meu estilo de vida é completamente diferente. É importante que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. E um ponto muito importante, que eu já falei um pouco mais cedo, não é, vamos escrever aí, para medir os outros. Apocalipse 11,
2, a parte A, mas deixa a parte do átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi dado aos gentios. Mateus 7, 1. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados. E com as medidas que tiverdes medido, vos medirão também. Pois tu vês o argueiro no olho do teu irmão, a trave, né? Porém, não reparas na trave que está no seu próprio. Romanos 14, 10. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos 14, 12, acho que não tem aí, mas é o versículo principal. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Como foi 2018? Como tem sido nossas vidas?